Olá, tudo bem? Tá calor aí? Aqui tá calor também. Gente, vamos falar hoje sobre um assunto em que alguns temem, outros aguardam, mas que é inevitável para todas as mulheres. Sim, vou falar sobre ela, a menopausa. Porém, antes de falarmos sobre a menopausa propriamente dita, se esse assunto te interessa e você ainda não está inscrito no nosso canal, peço que você ative aí o botãozinho inscrever-se, se você está me assistindo no YouTube. Pode também me seguir se você está me assistindo pelo Instagram ou pelo TikTok. Deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas que possam ter interesse sobre esse assunto também, tá bom? Então vamos entender o seguinte: o sexo biológico, ele é determinado, como a gente já conversou algum tempo atrás, lá pelos nossos cromossomos sexuais, tá? Então, mulheres XX e homens XY. Esses cromossomos, eles vão determinar o tipo de hormônios sexuais que vão prevalecer naquele indivíduo. Hormônios nada mais são do que elementos produzidos pelo nosso organismo com a principal característica de sinalizar para que algumas ações ocorram, sejam expressas. Então, vamos lá. Por exemplo, né, estamos falando de hormônios sexuais. Os nossos ovários, no caso das mulheres, eles, além de produzirem os óvulos que serão liberados mensalmente, a fim de que ocorra uma fertilização, eles também são glândulas que produzem os hormônios que atribuem características do sexo feminino, que são a progesterona e o estrogênio. Entre outras coisas, quando a gente fala de características, a gente pode destacar, por exemplo, o desenvolvimento de mamas, a questão do ciclo menstrual, né? Porque mensalmente as mulheres, como elas produzem, né, liberam esses óvulos para que ocorra uma possível fertilização, o útero ele também passa por um preparo para que esse possível embrião se implante e desenvolva uma gravidez, uma gestação, tá? Quando isso não acontece, passado lá o período em que o óvulo ele ficou disponível, por assim dizer, tá? Que é cerca aí de 3 dias dentro de um mês, ele é conduzido a ser descartado. Então, todo o aparato que foi construído lá dentro do útero, ele vai ser desmanchado, vai ser eliminado, tá? Então, esse desmanche é o período menstrual, tá legal? E existe aí uma flutuação desses hormônios, uma variação desses hormônios, que mexem também principalmente com o humor, né, das mulheres. E isso ocorre desde lá da puberdade, que é o período em que a menina ela começa a desenvolver essas características do sexo feminino e vai passar pela juventude, vida adulta dela toda, até o início do climatério. O que é o climatério? É um período aí que pode durar cerca de 10 anos até, tá? É muito comum ocorrer entre 45 aos 55 anos, tá?
e ele tem, por fim, justamente a menopausa, que é a última menstruação, tá? Então, o período antes da última menstruação chama-se climatério, tá bom? Sendo que, como ocorre uma redução desses hormônios, estrogênio e progesterona, uma série de consequências acabam ocorrendo, como, por exemplo, as queixas aí dos famosos fogachos, né? As ondas de calor. Por quê? Porque o estrogênio, além de ser um hormônio feminino que desenvolve as suas características, desenvolve também a questão do ciclo menstrual, enfim, ele também atua lá no hipotálamo, que é uma glândula localizada no cérebro, que é o nosso termostato, por assim dizer, regula a nossa temperatura corporal. Então, a queda brusca de estrogênio sinaliza para o hipotálamo que está ocorrendo uma variação de temperatura corporal em que a gente está perdendo muito calor. Então, ele acaba sinalizando que nós precisamos aumentar a temperatura interna. Daí, né, esse sintoma bem característico do climatério e da menopausa também, né, porque, infelizmente, após a menopausa, isso não acaba assim de uma vez, tá? Que é essa questão dos fogachos, dos calores, né? Ondas de calores internos, que ocorrem principalmente à noite, né? Na madrugada. Porque o corpo em repouso, né? O nosso sono, ele é essencial para que o nosso cérebro ele processe não somente informações, mas esteja revendo, recondicionando uma série de ações que ocorrem no nosso corpo. Então, quando a gente está em repouso, é que tende a ser ainda maior, né, essa sensação, esse desequilíbrio, tá? Outra característica do climatério e menopausa, né, com a menopausa fica ainda mais intensificado, é o enfraquecimento dos ossos, a perda de cálcio. Por quê? Porque o estrogênio e o progesterona também, eles são sinalizadores, eles trabalham atuando junto com os osteoblastos e osteoclastos, que são elementos celulares responsáveis lá, pela deposição de cálcio, fortalecimento, né, a construção do osso, a formação de massa óssea, e o outro da retirada do excesso. Havendo um desequilíbrio, você acaba tendo muito mais perda do que deposição. Daí está associado também, né, a questão da menopausa ao período em que os ossos ficam mais enfraquecidos, ocorrendo a osteopenia, evoluindo para uma osteoporose se não tratada. No entanto, meninas e meninos também que querem ajudar as meninas, tudo isso tem tratamento, não é doença, tá? Menopausa, climatério não são doenças, porém, como são condições naturais, mas permanentes e que geram bastante desconforto, precisam ter acompanhamento médico, com reposição hormonal para quem pode, e também para quem não pode, indicação aí de antidepressivos que podem ajudar, alguns medicamentos também que podem ajudar, né, a passar melhor esse período, também alguns fitoterápicos, tá?
E para as meninas que, como eu, tiveram uma menopausa brusca, né? Porque quando a gente tem a retirada dos nossos ovários de uma vez só, no meu caso, eu fiz a retirada de ovário, útero, trompas, enfim. Quanto mais cedo isso acontece, maiores são as consequências, porque você vai ter um período maior de vida sem a ação desses hormônios, porque como eles são de forma muito mais significativa produzida pelos ovários, embora não seja de forma exclusiva, né? Porque são hormônios que também são produzidos pelas nossas suprarrenais, tá? E até mesmo pelo nosso tecido adiposo. Só que a produção de progesterona e estrogênio por esses essas duas glândulas, né? No caso, a glândula suprarrenal e pelo tecido adiposo, não são de forma tão expressiva quanto pelos nossos ovários, tá? Mas a gente ainda tem um pouco, vamos dizer assim, desses hormônios circulando no nosso corpo. Então, o acompanhamento médico é essencial e mudança no estilo de vida, principalmente com inserção de hábitos saudáveis, como a adoção de atividade física, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado. Tendo alguma dúvida ou alguma sugestão, podem mandar para mim aí nos comentários, tá bom? Um beijo grande para vocês e lembrando que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Tchau, tchau!